Olá, meu nome é João. Estou extremamente animado em compartilhar com você um tema que sempre despertou minha curiosidade e me fez refletir sobre a vida e nossas próprias escolhas. Estou me referindo aos ensinamentos atemporais de um dos filósofos mais influentes da história, Sócrates. Sócrates foi um pensador extraordinário que viveu na Grécia Antiga, entre os séculos 5 e 4 a.C. Seu método de questionamento profundo e sua busca pela verdade o tornou um ícone do pensamento crítico e da filosofia ocidental. Embora tenha vivido há mais de 2 milênios, suas ideias e ensinamentos permanecem surpreendentemente relevantes em nossas vidas contemporâneas. Neste vídeo, vou destacar 7 dos ensinamentos mais poderosos de Sócrates e explorar como podemos aplicá-los em nosso cotidiano. Esses ensinamentos não apenas nos convidam a refletir sobre a nossa própria existência, mas também nos desafiam a questionar as convenções, a buscar a sabedoria e a viver uma vida mais corajosa e plena. A única verdadeira sabedoria está em saber que você não sabe nada. Este pensamento de Sócrates é uma expressão de humildade e reconhecimento da própria ignorância. Sócrates acreditava que o verdadeiro sábio é aquele que sabe que não sabe nada, pois assim está sempre disposto a aprender e a questionar as suas próprias crenças. Utilizando conceitos espíritas, podemos relacionar essa ideia com a noção de que o espírito está em constante evolução e aprendizado, e que nunca atinge a perfeição absoluta. O espírito que se julga sábio e se orgulha do seu conhecimento está na verdade estagnado e iludido, pois ignora as infinitas possibilidades de progresso que existem no universo. O espiritismo também nos ensina a ter humildade e a reconhecer os nossos defeitos e limitações, buscando sempre melhorar moral e intelectualmente. A humildade é uma virtude essencial para o desenvolvimento espiritual, pois nos permite aceitar as nossas falhas e aprender com os nossos erros. Seja como você deseja parecer. Uma possível explicação espírita para o pensamento de Sócrates, seja como você deseja parecer, é que ele queria transmitir a ideia de que devemos ser sinceros e coerentes com os nossos valores morais, e não fingir ser o que não somos. Ele também pode ter querido dizer que devemos nos esforçar para nos aperfeiçoarmos espiritualmente, buscando ser melhores do que somos e não nos conformarmos com as nossas imperfeições. Esse pensamento está de acordo com a doutrina espírita, que afirma que o principal objetivo de nossa passagem pela Terra, ou por outros mundos, é a nossa evolução intelectual e moral. A doutrina espírita também nos ensina que devemos praticar a caridade, a humildade, a honestidade e outros valores cristãos, que nos aproximam de Deus e dos bons espíritos. Uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Outra possível explicação espírita para este pensamento de Sócrates é que ele queria incentivar as pessoas a refletirem sobre o sentido e o propósito de suas existências, e não se deixarem levar pela ignorância, pelo conformismo ou pelo egoísmo. Ele acreditava que o exame da vida era o caminho para a sabedoria, a virtude e a felicidade. Esse pensamento também está de acordo com a doutrina espírita, que nos convida a estudar, analisar e compreender as leis divinas que regem a nossa vida, e a aplicá-las na nossa conduta moral e espiritual. A doutrina espírita também nos orienta a fazer o autoexame, ou seja, a observar os nossos pensamentos, sentimentos e atitudes e a corrigir os nossos defeitos e vícios, buscando o nosso aprimoramento íntimo. Não é viver que importa, mas viver corretamente. Analisando pela óptica espírita, este pensamento pode ser interpretado da seguinte forma: não basta apenas existir, mas é preciso viver de acordo com os princípios morais e espirituais que nos aproximam de Deus e nos fazem evoluir. Viver corretamente significa praticar a virtude, a justiça, a bondade, a temperança, a coragem e a sabedoria. Significa também cumprir nossa missão na Terra, aproveitando as oportunidades de aprendizado e progresso que a reencarnação nos oferece. Significa ainda respeitar as leis divinas e naturais, reconhecer nossos erros e buscar corrigi-los. Significa, enfim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Palavras falsas não são apenas más em si mesmas,
mas infectam a alma com o mal. Esse pensamento de Sócrates também pode ser analisado à luz dos conceitos espíritas. Ele nos alerta sobre o perigo das palavras falsas, que não são apenas más em si mesmas, mas infectam a alma com o mal. As palavras falsas podem ser mentiras, calúnias, injúrias, maledicências, ironias, sarcasmos, etc. Elas revelam a falta de sinceridade, de caridade, de respeito e de amor ao próximo. Elas contrariam a lei de Deus e a moral evangélica. O Espiritismo nos ensina que as palavras falsas têm consequências graves para quem as profere e para quem as ouve. Para quem as profere, elas geram culpa, remorso, responsabilidade e expiação. Para quem as ouve, elas podem gerar confusão, dúvida, desânimo, revolta e descrença. As palavras falsas podem afastar as pessoas da verdade, da fé e da esperança. O Evangelho segundo o Espiritismo nos adverte sobre os falsos profetas, que são aqueles que se apresentam como enviados de Deus, mas que na verdade são lobos ladrões. Eles se valem de falsas palavras para seduzir, enganar e explorar as pessoas. Eles fazem prodígios e coisas de espantar, mas não têm a caridade no coração. Eles se opõem à revelação espírita, que é a continuação da revelação cristã. O Evangelho segundo o Espiritismo também nos ensina como reconhecer os verdadeiros profetas, que são aqueles que têm a missão de instruir e consolar os homens. Eles são conhecidos pelos seus frutos, ou seja, pelas suas obras. Eles praticam e ensinam a caridade em toda a sua pureza. Eles não buscam a glória humana, mas a glória de Deus. Eles não se contradizem nem se opõem à razão. Eles se comunicam com os bons espíritos e repelem os maus. Portanto, devemos ter cuidado para não nos deixarmos seduzir pelas palavras falsas, que podem nos afastar do caminho do bem. Devemos também não crer em todos os espíritos, mas comprovar se eles são de Deus, usando o critério da razão e da moral. Devemos seguir o exemplo de Sócrates, que buscava a verdade e a virtude acima de tudo. Nenhum mal pode acontecer a um homem bom, seja em vida ou após a morte. Ele e os seus não são negligenciados pelos deuses. Um homem bom é aquele que segue os preceitos divinos, que pratica a caridade, a justiça, a humildade e a virtude. Ele não se deixa levar pelas paixões, pelos vícios, pelo egoísmo e pela ignorância. Ele busca conhecer a si mesmo e aperfeiçoar-se espiritualmente. Um homem bom não sofre nenhum mal, porque ele sabe que tudo o que lhe acontece é fruto da lei de causa e efeito, que rege o destino de todos os seres. Ele compreende que as provas e expiações que enfrenta na vida são oportunidades de aprendizado e crescimento, e não castigos ou injustiças. Ele aceita com resignação e confiança os desígnios divinos, sem se revoltar ou se desesperar. Um homem bom não teme a morte, porque ele sabe que ela é apenas uma transição para uma nova existência. Ele sabe que sua alma é imortal e que continuará sua jornada evolutiva em outros planos da criação. Ele sabe que encontrará seus entes queridos que já partiram e que manterá suas relações afetivas com eles. Ele sabe que será julgado pelos seus atos e intenções e que receberá de acordo com o seu merecimento. Um homem bom não é esquecido pelos deuses, porque ele está em sintonia com a vontade divina. Ele recebe a assistência e a proteção dos espíritos superiores, que são os mensageiros de Deus. Ele conta com a inspiração e o consolo dos bons espíritos, que são seus amigos e benfeitores. Ele tem a certeza de que Deus é justo, bom e amoroso, e que nunca abandona suas criaturas. Empregue seu tempo para melhorar a si mesmo pelos escritos de outros homens, de modo que você ganhe facilmente o que os outros trabalharam arduamente. Uma possível explicação é que Sócrates estava se referindo à ideia de que os seres humanos são espíritos imortais que reencarnam várias vezes para evoluir moral e intelectualmente. Nesse sentido, os escritos de outros homens seriam fontes de conhecimento e inspiração que nos ajudariam a acelerar nosso progresso espiritual. Ao invés de repetir os mesmos erros e dificuldades que outros já enfrentaram, poderíamos aprender com suas experiências e lições. Assim, ganharemos facilmente o que os outros trabalharam arduamente. Essa explicação também está de acordo com a ideia de que o tempo é uma dádiva divina,
que devemos aproveitar da melhor forma possível, buscando sempre o aperfeiçoamento de nós mesmos e da humanidade. Empregar o tempo para melhorar a si mesmo pelos escritos de outros homens seria uma forma de honrar essa dádiva e contribuir para a evolução coletiva dos espíritos. Sócrates e Platão são considerados precursores da doutrina espírita, pois já defendiam ideias como a imortalidade da alma, a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade dos mundos habitados, a fé raciocinada, a lei da evolução e a lei do amor. Eles também tinham uma visão ética baseada na busca do bem, do belo e do verdadeiro, valores que estão de acordo com o espiritismo. Agora eu quero saber qual a sua opinião sobre estes ensinamentos de Sócrates. Escreva nos comentários. Lembre-se de se inscrever em nosso canal para ficar por dentro do nosso conteúdo e de dar aquele like neste vídeo. Permaneça na paz e na luz. Até o próximo vídeo.